Vamos nessa. Bom, galera, boa noite a todos. Hoje, bastante gente aí. Live número 153. O tema de hoje é Go Live. É, isso aí. Primeira pergunta de todas é: que katsu é Go Live? E como isso funciona de um modo geral, né? Quer Dá começar? um breve resumo. Go Live é como se fosse uma palavra, digamos assim, que a gente usa bastante no mundo de projeto, no mundo de consultoria ou mesmo no cliente. O Go Live é quando de fato tudo que você está desenvolvendo, todo o seu projeto vai para a produção. Ou seja, ele vai voar por aí, vai ficar em produção, a galera vai usar na raça, então ele tem que, teoricamente não, na prática também, mas tem que estar todo testado e todo funcionando. Eu digo teoricamente porque a gente conhece, já Sim, sim, sem vivenciou o spoiler. projeto que... Sem spoiler, É, sem spoiler. beleza, beleza, beleza. Isso aí, mas de modo geral Bom, é isso. então, dado o entendimento de que Go Live é colocar em produção, a próxima pergunta que a gente tem é: o que eu devo fazer antes do Go Live, ou seja, antes do dia de virar a chavinha, antes de começar a, a utilizar a nova feature, a utilizar um novo projeto, a botar a mão na massa e fazer acontecer, antes de fazer seu usuário feliz, né? O que a gente tem que fazer antes? Cara, a gente tem que. Acho que aí todo mundo do time, todo mundo da sua org ali vai ter papel nesse Go Live. Por quê? Os desenvolvedores eles têm que testar o que está sendo desenvolvido, então a gente começa por aí com os testes simples. Vamos lembrar que quem desenvolve faz a classe do teste para que realmente teste o código, mas ele não testa de fato a aplicação. Por quê? Ele desenvolveu, então ele vai olhar da forma que vai funcionar, digamos assim. Ou ele vai olhar da forma que não vai funcionar já sabendo que não vai funcionar. Então a gente vai pegar um admin ou um consultor e vai fazer esse teste junto com um admin e, um funcional. E a gente vai colocar os testes todos, vai passar num roteiro de testes. Então, passado no roteiro de testes, a gente vai fazer a gestão da org, vai olhar se ver o que acontece numa org de full copy, ou seja, numa cópia idêntica de produção. E se não der ruim, todos os cenários passaram, está tudo uma beleza, está tudo uma maravilha, a gente faz o go live. Esqueci algum passo, cara? Eu acho que você já começou com um ponto importante, que é a questão de que todo mundo tem que jogar esse jogo, né? Não é um jogo que só o developer vai jogar, não é um jogo que só o tester vai jogar, não é um jogo que só o business analyst ou o PO vai jogar, né? É um jogo que todo mundo tem que entrar em campo, e cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu pequeno teste ou sua forma de testar, as grandes Sim, são as suas chances de sucesso. Eu acho que se tivesse que deixar claro uma coisa que a gente tem que fazer antes é testar, né? sim. Porque a gente, como developer, às vezes não testa todos os cenários possíveis. Um tester, como tester, não vai testar todos os cenários possíveis. E tem coisa que a gente sabe que só acontece com o usuário final. O usuário final tem um dedinho mágico que ele consegue fazer a coisa dar Desandar. pirueta para trás. Então, É. escolha alguns key users para poder fazer teste, né? Quando você tiver no pré-go live, aí você tiver tudo pronto para go live, escolha alguns key users, principalmente os mais chatos, aqueles caras que você sabe que Vai quebra dar o ruim. brinquedo mesmo. Pega aquele cara chato que vai botar o dedinho ali, dá vários cliques e fala, aí Que quebrou. O vai clicar. que você Isso. fez? Não, eu saí clicando aqui. Não, mas não é dois cliques, você tem que dar, é só um. Ele, mas eu tô acostumado a dar um monte de clique. É esse usuário que você tem que Exatamente. chamar. Então, basicamente é isso, né? Antes do Go Live, Exatamente. teste, 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 teste e teste. A gente já falou aqui essa semana, na segunda-feira, sobre testes é, automatizados, testes não automatizados, mas unidade de testes para o Lightning Component, algo que a gente não tinha no Aura. A gente reforçou de novo, a gente já bateu várias vezes nessa tecla, reforçou de novo o uso de testes que Uhum. sejam testados, não teste para passar cobertura.
né? Depois, no final, eu vou contar uma historinha do que aconteceu hoje comigo, cenário real. Então, bora lá. Próximo tópico. E daí? Beleza. Então, fui lá, fiz o Go Live, e agora? O que eu devo fazer depois do Go Live? Né? Certo. Depois do Go Live, galera, a gente, como o Fernando falou, nos testes que a gente fizer antes, por mais que a gente faça, existem ainda cenários que podem acontecer, porque justamente cada usuário vai mexer de uma forma diferente, cada usuário vai seguir um padrão diferente, e, enfim, pode acontecer N coisas. Então, o que a gente faz depois do Go Live é um período de adaptação do usuário, que é o que onde a gente vai entender se a galera está gostando, o que está dando de errado, pegar uma lista de bugs que apareceram novos, se apareceram novos, sim, com certeza vai, e voltar ele de novo, corrigir novamente e fazer de novo a subida. Essa versão 2, digamos assim, que são as melhorias, a gente tem que colocar na balança. Se são bugs, de fato, se são erros no projeto, isso vira prioridade. Então a gente tem que desenvolver e já subir para que não fique com bugs. Mas se é uma melhoria, se é um feedback do usuário de que você pode melhorar o seu projeto, o que a gente faz é colocar ele numa versão 2 e aí agendar um segundo Go Live, digamos assim. Lógico que não vai ser como o primeiro, porque o primeiro é quando vai tudo novo para o projeto e é quando existe um pacote muito grande para ser feito o Go Live, mas ele não deixa de ser um Go Live também, né? Então acho que... Eu acho que depois do Go Live, o que eu faria de novo, teste, 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 teste. Por quê? Porque a gente está em outro ambiente. Tá? Você nunca faz um Go Live do mesmo ambiente para o mesmo ambiente. É sempre de um ambiente para o outro. E quando você sai de um ambiente para o outro, você tem N cenários que são diferentes. Geralmente, no ambiente que não é o de produção, você tem menos capacidade de memória, menos capacidade de processamento. Aí você fala, mas isso pode dar errado? Pode. Isso pode dar errado. Porque são variáveis e você está mudando essas variáveis. Então, você tem dependendo do ambiente, você tem outros tipos de limites. E não é porque o limite é maior que você não pode enfrentar problemas. Às vezes você pode sim enfrentar problema com limites maiores. Então, precisa sim, de fato, testar. Até tentando trazer um exemplo real aqui, tá? Quando você tem uma sandbox e você quer fazer um teste de upload de arquivo, qual que é o problema que você tem? Na sandbox, dependendo do tamanho da sua sandbox, você tem um limite de quantidade de espaço que você tem. Então, no seu teste, você vai conseguir fazer um teste de, sei lá, um upload de 20 megas. Porque tem sandbox de 200, tem sandbox de 500, vai ter vários tamanhos de sandbox. Mas você tem um limite específico. Quando você vai para a produção, aí assim, geralmente tem um limite maior. Então você tende a testar com arquivos maiores. E pode ser que a sua aplicação simplesmente quebre com um upload de, sei lá, de 50 MB. Mas você vai falar, mas eu tenho 1 GB livre, por que quebrou com 50 MB? E esse é um cenário que você não vai conseguir testar em sandbox. Nunca. Porque você não vai ter espaço, de repente. Então, por isso, testar de novo faz parte do Go Live. Tá? Não dá para pular. Um outro ponto importante, que foi, até acho que você bateu um pouco na tecla, é a questão de correções emergenciais. Porque, de novo, você virou para a produção, fez o Go Live. Você tem algumas integrações que podem somente acontecer em produção. Ou que em sandbox ela fala com o ambiente de sandbox da sua integração. Em produção ela fala com o ambiente de produção da sua integração. E pode estar em versões diferentes, pode ter N cenários. Não tem como a gente medir isso, porque são muitas variáveis que podem alterar. Cada um vai ter suas variáveis. E você vê uma integração X que essa integração simplesmente parou. Isso não é uma feature que o usuário achou que não estava bacana. Isso é um bug que tem que ser corrigido imediatamente. Então, nesse caso, é parar o time, corrigir o bug e subir um pacote emergencial. Mas a gente vai ter um cenário do tipo, olha, legal, isso aqui está funcionando, mas e se a gente fizesse isso? E se a gente colocasse um botão para poder, quando eu clicar aqui, já jogar o usuário para o estágio X?
né? São Sim. features novas que aí sim você joga pro final da sua lista, pro backlog e vai tratar isso no momento futuro. E isso vai Uhum. acontecer muito, porque quando você faz o Go Live, muitos usuários mexendo, muitas ideias diferentes pipocando, por mais que muitos usuários tenham provavelmente passado pela etapa de desenvolvimento, de teste, chega em produção, a hora que você começa mesmo a usar, todo o cenário pode mudar, né? É. E Tanto aí, para bugs quanto para features. dá até para puxar um gancho disso. Quando a gente está no mundo de consultoria, como o Fernando falou, isso vai acontecer muito, muito mesmo. No de cliente já acontece muito, em consultoria acontece ainda mais. Por quê? Porque o cliente, ele quer garantir que seja uma coisa extraordinária. Se ele vê uma melhoria, ele quer que isso seja feito agora, porque dá para melhorar, porque normalmente a pessoa que toca, o PO que vai tocar o seu projeto, ele quer apresentar esse projeto para os líderes dele, então ele quer apresentar o melhor projeto e tudo mais, mas isso não acontece dessa forma, né? Não é a melhoria a gente prioriza. A melhoria ela entra para um backlog, então backlog ele vai ser as coisas que a gente vai fazer depois que tudo estiver concluído. E aí o gancho que eu queria fazer essas melhorias, digamos assim, elas são muito mais, acho que, sei lá, 300 vezes mais garantidas quando a gente está usando o método Agile. Por quê? Porque durante o desenvolvimento, durante as deles, a gente consegue identificar uma melhoria e já fazer ela. No final do resultado, você não vai ter muitas melhorias a serem colocadas no backlog e um segundo go live com praticamente o Project 2, digamos assim. E já no cascata, o que pode acontecer não, o que a maioria dos casos acontece é que o projeto chega no final e não tem mais nada a ver com o que o cara tinha em mente, porque ele já mudou a cabeça. A Então, gente pode até vira um trazer como projeto um 2. cenário real uma história que a gente vivenciou hoje, né? Provavelmente é isso que você está se lembrando. A gente estava discutindo sobre uma próxima tarefa que vai ser realizada, eis de que uma pessoa levantou a mão e falou: Ei, mas peraí, e se quando a gente fizesse essa opção aqui tivesse um outro filtro adicional? Vai ser muito complexo de fazer? A gente pensou e falou: Não, dá para fazer esse filtro adicional. Ah, então Uhum. legal, seria bacana se a gente tivesse. Então é algo que para o usuário mudou no meio do caminho, porque ele sentiu essa necessidade já imaginando como vai ser essa construção, e que, como eu estou falando, se fosse para a gente, modelo cascata, fazer todo o projeto e chegar no final, entregar para o usuário, imagina o tamanho que ia ficar esse backlog. Né? Ia vir um Sim. monte de coisa, porque o usuário, na hora que começar a mexer, vai sentir essas faltas e É. sabe lá como que Os isso vai gols, acontecer. os goals, o goal live de um projeto cascata e de um projeto agile é totalmente diferente. É outra vibe, digamos assim. De um Uhum. cascata você está subindo um projeto que você já sabe que tem 50% de utilidade para o cliente, está subindo porque ele já pagou por isso e ele já deve estar bravo, já está procurando erro, já está procurando pelo em ovo e já está querendo um projeto 2. No Agile, com certeza vai estar mais garantido, o cliente vai estar feliz porque ele acompanhou diariamente, semanalmente, mensalmente, Botou a enfim, mão antes da hora, né? Já botou estava a mão, mexendo antes de estar pronto. exatamente. Então acho que De faz toda a fato. diferença. Bom, e antes da gente começar a ler os comentários aqui, que eu vi que rolou alguns, o último tópico. Ei, fizemos o Go Live e deu merda. E agora? O que a gente faz? Bom, Lascou. se você fez Go Live bem feito, com um plano de Go Live, se você fez os testes após o Go Live, você provavelmente tem um plano de rollback. Tá? Para poder, de fato, voltar à versão que era antes e pensar no que pode acontecer. Isso é um caso. Sim. Se for um caso muito crítico, tá? Eu só faria o rollback se for um caso muito crítico, quebrou, não tem quem possa corrigir de Parou de emergência, vez. parou a produção, parou a fábrica. Beleza, faz o rollback. Agora, se é uma feature pequena que parou de funcionar, se é alguns pequenos bugs que surgiram, trataria isolado. Trata isolado esses bugs. Óbvio que vai depender de novo, de todas as pecinhas, developer, tester, PO, testar, e Arquiteto, aí todo mundo. definir, olha, isso aqui
crítico, o usuário falou, isso aqui é crítico, não dá pra gente seguir sem isso aqui funcionando. Tava funcionando antes, parou de funcionar. E aí é um ponto crítico também. Se tava funcionando e parou de funcionar, é um caso para rollback. Agora, se é uma feature nova que nem existia e não tá funcionando, por que você vai dar rollback? Tira a permissão do usuário, tira da tela, tira a função e pronto, acabou. Não tem por que você fazer rollback de uma coisa que já é nova para ele, entendeu? Não mexe. Uma coisa que... E aí você volta para corrigir o quanto antes possível, porque de fato tem um bug, mas não vejo sentido para fazer um rollback porque uma funcionalidade parou ou não está funcionando como deveria. Se é uma funcionalidade nova, é tratar essa nova funcionalidade. Total. Uma coisa que eu jamais recomendaria, acho que o Fernando também vai ser totalmente contra, é tratar em produção, cara. Assim, pode ser que na hora seja para a solução mais rápida, não sei, parou alguma coisa, você sabe que é um botãozinho, uma coisinha que quebrou uma tela, enfim. Cara, volta para a sandbox, vê qual que é a diferença da sandbox para produção e arruma na sandbox para subir de novo para produção. Para nossa sorte, algumas coisas melhoraram no sentido disso, né? Porque a única coisa que a gente consegue alterar em produção é Visual Force. Código do Apex a gente não vai conseguir alterar. Lightning Web Component, teoricamente, a gente não vai conseguir alterar, porque você não conseguiria dar deploy da sua máquina para lá e a produção. Então, como eu estou falando, o ideal é voltar para a sandbox. Às vezes, se você quiser debugar em produção, entender o que está acontecendo, ok, super válido. Mas corrigir em produção, isso não existe. Não faz parte do cenário. Né? O que vai acontecer você vai corrigir em produção, depois você tem que atualizar a sandbox, só que você não sabe nem o que influenciou isso em produção, ou então você já nem atualiza na sandbox porque está funcionando em produção e fica desatualizado, enfim. Pode dar um ruim muito grande e possivelmente gerar um rollback no futuro. Como o Fernando falou, rollback é uma situação crítica mesmo. Então, se você está fazendo um go live e você tem que dar rollback, pensando que a gente está falando aqui de go live de algo grande, né? Se a gente está subindo uma feature, a gente não chama muito de go live normalmente. Mas quando a gente está falando de go live, é um projeto grande. A gente levou, sei lá, horas, muitas horas, a gente teve que desenhar, estressar, montar um fluxo e tudo mais. E, enfim, se a gente tiver que dar rollback nisso, é crítico. Então, cara, se der ruim, isola mesmo, joga no sandbox de novo. Sempre tentar isolar, né, o máximo possível. Bom, vamos lá. Não sei qual que é o nome dele, Isbelk Filho, perguntou se vocês trabalham com Git no Salesforce. A gente já falou em outras lives aqui bastante sobre Git, sobre code review, sobre controle de versão de modo geral. Sim, a gente usa o Git para controle de versão. A gente utiliza o GitLab para gerenciar as tarefas, e do GitLab a gente gera uma branch para cada tarefa, e essa branch, depois que finalizada, vai para a master. Ainda não conseguimos implementar Continuous Integration e Continuous Delivery por conta de como é o nosso projeto. A gente não atua com Sandbox, porque a gente desenvolve aplicativos da Web Exchange e por conta do namespace do que o seu package tem que ter, cada package tem que ter um nome único, e esse nome único só pode pertencer a uma org. Então a gente não consegue ter um cenário de Sandbox. Todo o nosso controle de versão é feito com o Git mesmo. Tá? A gente não tem tipo Sandbox com a versão 1, produção, Sandbox com a versão 2. Não tem uma gerência de ambiente, né? Mas... Então a gente tem um cenário um pouco caótico, vamos dizer assim, mas que o Git ajuda muito. Sem ele seria, acho que, impossível da gente fazer o que a gente faz hoje, na velocidade que a gente faz. Então, se você ainda não trabalha com Git, eu imagino o quanto você sofre. O Irã falou que o cliente encara uma melhoria para a próxima sprint com débito técnico ou tomba para backlog. No caso de Agile. Eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação que faltou. Acho que é uma afirmação. Sim. Acredito que sim.
no nosso caso, a gente é, coloca como backlog para a próxima, dependendo das features, sempre com backlog para as próximas sprints. É uma afirmação, beleza. Valeu, Ira. Show, valeu. Mas é isso aí. Mas é isso, galera. Acho que, acho que a gente tem que Bom, só acho que lembrando. deixa eu contar a historinha e acho que vale a pena Ah, duas vai histórias lá. aqui. A primeira história é o porquê, né, que a gente escolheu esse tema de Go Live. Justamente porque tem um cliente nosso que fez o Go Live recentemente de uma feature por uma outra empresa, não foi o que a gente estava fazendo, e eles simplesmente não testaram todos os cenários possíveis. Né? Sim. Não digo nem todos os cenários possíveis, eles tinham 2 cenários e só testaram É, um, não testaram o outro. acho que dá pra gente dizer mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu foi, a gente disponibilizou um formulário de Add to Lead para o cliente, e o cliente passou para outra empresa, para que a empresa colocasse no site, que fizesse a parte de front-end. E o que aconteceu foi que a empresa colocou o link da integração ali do Add to Lead, né, que no formulário do Add to Lead você ganha meio que uma tag que diz onde vai ser, que direciona para a sua org de Salesforce. Ele achou que era só colocar aquele link em todos os formulários e que iria automaticamente para qualquer campo que ele colocasse a tag ali. Sei lá, lead não tem o campo idade, o campo data de expedição de um RG. Ele colocou data de expedição de um RG, mas tinha o link ali, então vai para o Salesforce, está tranquilo. Então, mais ou menos Simples isso. assim. Simples assim. Então, o que aconteceu foi que, na hora que subiu a feature, quebrou tudo, o cliente ligou pra gente, não está conversando com o Salesforce aqui, tá tudo quebrado. No primeiro momento que a gente pensa ferrou, vamos olhar o que aconteceu, e quando você bate o olho, você pensa, poxa, é um erro extremamente básico, assim, para uma empresa, né? Tá fazendo go live de uma feature, ainda mais um site, algo que vai de fato impactar na captação de leads, que é uma coisa importante para quem tem vendas. Tem que testar as coisas antes, muito bem testadas antes de fazer de fato o go live, trocar o site lá no ar, né? Mas enfim, O outro acontece, cenário, infelizmente. a outra história que eu quero contar foi de um grupo que eu participo, onde tem vários developers, e surgiu a dúvida de um developer como é que ele testava um cenário específico que estava dando erro. E eu interagi com ele e perguntei, tá, mas tá dando erro, o seu método é estático? Ele falou, não, meu método é estático. Então faz dessa forma que deveria funcionar. Ele falou, não funciona, dessa forma eu tenho que fazer um cache do valor para poder comparar. Basicamente ele tinha uma linha de teste, uma linha que ele tinha que testar, embaixo ele estava tentando fazer o assert para poder conferir se o valor que voltou é igual o valor que ele quer comparar, ou seja, estava comparando true com true. Só que ele falou que ele não podia fazer isso porque o que voltava do método de cima não era um booleano, porque era um método void. Aí eu pensei, cara, então, o que você está querendo fazer o assert, né? O que você está querendo comparar? Porque tá errado. Você vai ter que ver o que a sua função está fazendo e consultar. Ela está fazendo um Uhum. insert, um update. Aí falou assim, ela tá fazendo um insert. Pelo nome do método eu tinha definido que era um insert. Eu falei, então você tem que fazer o select desse objeto que você fez o insert e fazer o compare. Aí eu perguntei, mas aí tem duas coisas. Você está querendo fazer cobertura de código ou você está querendo testar o seu código? E a resposta dele foi categórica, tipo, quero cobertura de código. Eu falei, cara, então arranca o assert daí, chama o método e tá resolvido. E Acabou. foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Então, assim, qual a chance desse trecho de código ir para Go Live e apresentar problema? Sim, De novo, não é porque teve cobertura de teste que vai funcionar. Tem N variáveis que podem acontecer, que podem mudar, e você não testou. Né? Ele chamou o método, passou por todas as linhas, inseriu um registro. Mas o registro inseriu como deveria? E se passou num process builder? E se passou num workflow e mudou o status? E ele está achando que criou o cenário X, mas na verdade no final virou um cenário Y. Então, essa é a importância de testar o código. Vou bater em vocês até isso entrar na cabeça, eu acho. Testar o código não é cobertura de código. Esquece cobertura de código. Se vocês conseguirem esquecer cobertura de código
e testar o código, grandes chances são que você não vai ter que se preocupar com cobertura. Porque se você testou de fato o que você fez, a cobertura é algo natural. Simples assim. Isso aí. Beleza? Então, a todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.